Meus irmãos, saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar mais um trabalho, mais um culto, para a honra e para a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que puderem se colocar de pé para estarmos fazendo mais uma oração, logo após o grupo estar com a oportunidade de estar louvando a Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos, Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor Jesus. Pai, toma nossas vidas, Pai querido, Pai amado, neste local, Senhor. Pai, usa-nos, Pai querido, Pai amado, cada vez mais, Senhor Jesus, neste local, meu Pai. Continua, Pai querido, Pai amado, ó Senhor Jesus, a trabalhar em nossas vidas, Pai. Continua, Senhor Jesus, a ministrar a Tua graça, o Teu poder, o Teu Santo Espírito, meu Deus. Pai, que nós possamos estar dispostos, Pai querido, Pai amado, para ouvir, Senhor Jesus, a Tua palavra, o Teu querer, atender o Teu chamado, Senhor. Toma, Senhor Jesus, a direção deste culto, meu Pai. Que cada palavra, cada mensagem, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que decorrer neste culto, seja, Pai querido, Pai amado, meu Deus, sobre a Tua direção. Ó, Senhor Jesus, que nós possamos, Pai querido, Pai amado, prestar, Senhor Jesus, um bom culto para Ti. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor Jesus, servirmos a Ti. Que nós possamos, Senhor Jesus, realmente, Pai querido, Pai amado, sermos, Senhor Jesus, nessa noite o sacrifício de cheiro suave, Senhor Jesus, a Tuas narinas, meu Pai. É o que nós Te pedimos, desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar, fique à vontade. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 545 da harpa cristã? Aleluia, nós estamos aqui justamente por causa disso, porque Ele vive, né? Porque Ele um dia veio, pagou o preço da nossa salvação e nos deu essa oportunidade de redenção, de estarmos aqui para louvá-lo. Então vamos adorar, amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu Irei agora ao ver
Aleluia. Irmãos, atualmente nós vivemos, né, estudos e pesquisas comprovam que essa geração é a geração que mais tem problemas psicológicos, é a geração que mais sofre de depressão, de ansiedade. E, de fato, né, parece que as coisas estão mais difíceis, parece que as pessoas estão mais preocupadas, mas nós que somos cristãos, nós sabemos que nós temos um alicerce, que nós temos um lugar seguro e que nós temos descanso no nosso Deus. Ainda que nós vivamos, né, num mar de preocupações, e é normal, né, a gente está nesse mundo, então a gente precisa ainda se preocupar com as coisas daqui, correr atrás do nosso sustento, mas nós sabemos que quando o mundo estiver desabando, quando as coisas parecem que não vão dar certo, nos braços de Jesus nós podemos descansar, nós temos descanso nele. Então, que nessa noite nós possamos cantar isso e ter essa certeza de que nós estamos seguros nos braços dele. Independente das circunstâncias que o mundo esteja, independente se as pessoas estão doentes aí fora, nós estamos seguros nos braços de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar
Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu queria agora te convidar a fechar os seus olhos, se você puder. E a Bíblia fala, né? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu de repente não conheço o profundo da sua alma, o íntimo, o que você tem passado. Cada um sabe das guerras que trava todos os dias. E você sabe sobre o que você está passando, o nível de dificuldade, as preocupações, o sentimento de tristeza, de repente, de angústia, de medo, de achar que algo não vai dar certo. O amanhã que talvez parece incerto, mas o Senhor conhece. Então nesse momento, pega todas essas preocupações, toda a ansiedade, todo medo e apresenta diante dEle. Ele conhece tudo, Ele sabe do seu coração, da sua mente, mas Ele quer te ouvir falar. Então fale para Ele: Jesus, é isso, é assim, está acontecendo assim. Eu estou com medo disso, eu estou preocupada com isso. Eu não sei se isso vai dar certo. Eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Lança sobre Ele, porque se tem alguém que pode cuidar perfeitamente de todas as coisas, é Jesus. Lance tudo nos braços dEle. Ele é um Pai amoroso que quer te ajudar, mas você precisa contar para Ele o que você está passando, o que você está sentindo. Diga isso para Ele, que nos braços dEle é o seu descanso. Fala: Pai, me ajuda a descansar, me ajuda a descansar nos seus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
né, através da vida do irmão Kaique, sobre um Deus provedor. E muitas vezes quando a gente fala em provisão, a gente pensa no material, no dinheiro, mas Deus, ele também é provedor de paz, de segurança, de consolo, de conforto. Ele provê aquilo que nós necessitamos. E eu comentei isso outro dia, né? Se a gente tem essa certeza de que o Senhor é o nosso pastor e de que nada nos faltará, será que o que nós não temos, o que nós temos pedido tanto é porque nós precisamos? Porque quando nós temos essa convicção de um Pai bondoso que provê, Ele não deixa faltar nada. Nada daquilo que você realmente precisa. E não só material, espiritual e sentimental também. Então hoje, o nosso Jeová Jireh está aqui. Entregue a sua petição a Ele. Diga a Ele o que você está precisando. E Ele conhece o seu coração. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Se Ele está conosco, nós não temos por que temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver e pode vir o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se
discípulos estavam lá preocupados com aquela tempestade, o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente. Eu tenho certeza que mesmo descansando, Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia a tempestade que estava cercando os discípulos, mas Ele queria saber onde estava o coração daqueles discípulos. Aqueles discípulos que andavam com Jesus, será que eles confiavam que mesmo no barco, descansando, Jesus estava cuidando de tudo? E você? Será que você confia que Ele está cuidando de tudo? Pode ser que as ondas estejam batendo, o vento esteja soprando, parece que vai dar tudo errado, mas Jesus está no barco e Ele quer saber onde está o seu coração. Você confia nele? Então, se você confia, diga isso, proclame isso, que a tempestade e o vento forte não vão roubar a sua fé em Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vai e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele não deixa na mão nunca. Se antes Ele proveu, Ele vai continuar provendo. Ele é um Deus que não perde batalhas, porque Ele perderia a sua batalha. Então, descanse no Senhor, porque Ele vai prover de novo e quantas vezes forem necessárias, porque Ele é fiel. Amém? Nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, gostaria de pedir que os irmãos abrissem vossas Bíblias em Isaías 10, 27. Vamos para a palavra oficial dessa noite, amém? Isaías, capítulo 10, versículo 27. Cujo título fala: A predição da ruína de Assíria.
assim a palavra do Senhor: e acontecerá que naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, meus irmãos? Essa palavra, eu sei que não é de costume normalmente a gente explanar referente à palavra oficial da noite, mas essa semana Deus tem colocado uma reflexão no meu coração, e eu tenho pensado muito referente a isso. E hoje, quando eu recebi a notícia que eu iria dirigir o culto, eu pedi para Deus uma palavra, e aí Ele confirmou exatamente aquilo que tem sido refletido durante a semana, sabe? O que é que Deus quer dizer quando Ele passa essa mensagem a Isaías? E por que eu li também o título deste capítulo? Israel estava por um processo muito turbulento, e aqui é uma palavra de uma promessa, na verdade, que Deus faz a Israel. Então, o que Deus quer dizer com isso? Deus, ele fala para Israel através de Isaías nessa palavra, e fala que a unção de Deus, ela despedaçará todo o jugo, todo o peso, todo o principado, toda palavra de maldição, todo disse-me-disse, toda mentira, toda fofoca, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, tudo aquilo que vai contra o que Deus é, o que Deus faz, porque tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus não pode vir de Deus. Tudo aquilo que vem contra o que Deus ensina, contra os princípios, contra a palavra do Senhor, não pode provir de Deus, não vem da presença dEle, não vem da ação do Espírito Santo. E hoje nós ouvimos muito referente a um evangelho do homem, ao eucentrismo, onde o homem hoje é o centro de tudo. Você quer ver uma igreja lotada? Faz uma campanha que Deus vai abrir portas, que Deus vai te dar milhões, que Deus vai trocar seu carro, vai te dar uma casa nova, a chave de um apartamento. Fala que se você fizer um voto de 50 mil, 15 mil, se você der seu carro, sua casa, Deus vai te restituir aquilo em dobro, o triplo. A igreja lota. As pessoas vendem o carro, vendem a casa, penhora aquilo, dá o que não tem. Através da palavra do quê? De palavras que vão vir de encontro ao meu eu, ao meu ego, ao meu agradar. Aquele que tem um dízimo maior, uma oferta maior, vai ter cargo na igreja, vai ter oportunidade. Aquele que hoje está desempregado não tem. Vivemos numa época do eucentrismo, onde o homem é o centro do evangelho e não mais a palavra de Deus. Hoje nós não queremos ser confrontados. É difícil abrir a palavra de Jesus Cristo, abrir a Bíblia, que é o nosso guia, e sermos confrontados com a verdade. E recebemos muitas vezes um apontamento da parte de Deus que nos fere. Porque nós devemos, sim, cada dia, todos os dias de nossas vidas, negarmos a nós mesmos, mudarmos a nós mesmos, negarmos o nosso eu, negarmos a nossa carne. Porque a porta é estreita, irmãos. A porta larga leva para o outro lado. A porta larga leva para o inferno. É fácil lotar a igreja. É fácil vir aqui falar palavras bonitas que vão alegrar o homem. Agora difícil vai ser no final dos tempos sermos cobrados pelo aquilo que estamos ensinando. Porque do que adianta lotar a igreja está lotada, a igreja está bonita, está aqui falando de Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um apartamento, faz um voto que Deus vai te dar um salário de 50 mil, 100 mil, 60 mil reais, Deus vai te dar uma empresa. E aí no último dia Deus vem me cobrar porque nós não ensinamos a palavra de Deus. Porque eu preguei o evangelho do eucentrismo, mas esqueci de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Esquecemos de pregar o evangelho que confronta nós mesmos, que confronta a nossa carne e o nosso coração, mas que engrandece o nosso espírito, mas que nos ensina o verdadeiro ensinamento de Cristo, que é a mudança de caráter, que é a mudança através da palavra.
aquele que constrange, irmãos, não pode ser eu, mas sim o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem da vaidade, dos erros. Que nós possamos, irmãos, nos colocarmos em posição, porque se nós queremos as bênçãos de Cristo, nós precisamos receber a unção de Cristo. E a palavra unção, ela se diz por um só, é unção. Uns são, outros não. Precisamos focar verdadeiramente naquilo que Cristo tem para nós. Precisamos primeiramente limparmos a nós mesmos. Eu não sei o que passa na vida de cada um, assim como todos não sabem o que passa na minha vida. Eu sei os meus erros, as minhas falhas, ninguém aqui é um super crente. Mas nós temos de ter a visão de Paulo. Nós temos de ter a visão, essa visão de Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios. Mas eis-me aqui, Senhor, usa-me. Se não tem ninguém, usa-me. Se não tem ninguém, envia-me. E o que Deus fez na vida de Isaías? Purificou os seus lábios, sua alma. Tocou-lhe com a tenace, com a brasa viva do seu altar. Purificou sua vida, deu vestes novas e limpas, para que ele pudesse ser usado para profetizar sobre Israel, para que através da vida dele, Israel fosse ser mudada, fosse ser libertada. Poucas pessoas falam, mas as profecias de Isaías se cumprem até hoje, e se cumpriram mais de 2000 anos depois, quando Jesus Cristo veio para morrer por nossos pecados. Poucas pessoas citam, mas Isaías foi o profeta que profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo. Um homem que, em meio a Israel perdida, em meio a Israel invadida, em meio a Israel escravizada, em meio a uma Israel destruída, foi restaurado por Deus, foi mudado por Deus. Que essa palavra possa entrar em nossos corações, que nós possamos verdadeiramente refletirmos sobre Cristo e refletirmos sobre o Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos verdadeiramente, meus irmãos, mudarmos, não para sermos apenas melhores, mas para sermos ferramentas de Cristo sobre a face da terra, para que assim como outras pessoas antes de nós vieram, falaram de Jesus Cristo para nós, que através da vida de alguém nós fomos ganhados para Cristo, que através do passo de alguém nós possamos ouvir a palavra de Deus e fomos mudados. Então que nós possamos ser a ferramenta de Deus essa noite, que nós possamos ser a ferramenta de Deus nesse final de 2025, que nós possamos ser a ferramenta de Deus no início de 2026, que nós possamos alcançar novas almas para Jesus Cristo, não por mérito nosso, mas pela compaixão do Senhor, porque foi através da vida de Jesus Cristo que nós possamos ser mudados, fomos transformados, fomos quebrantados, fomos tirados do encharque do lamaçal, e hoje nós estamos aqui servindo a Cristo. Amém? Gostaria de orar por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis, Senhor Jesus, a palavra, Senhor Jesus, oficial dessa noite, Senhor. Pai, toma, Senhor Jesus, nossas vidas, Pai querido, Pai amado. Continua, Senhor Jesus, a nos usar, Pai querido. Continua, Senhor Jesus, a libertar, Pai querido, Pai amado, nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor, toma a primazia deste culto, meu Pai. Guia-nos, Pai querido, Pai amado. E continua, Senhor Jesus, a fazer o Teu querer e a Tua vontade. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de dar oportunidade para o irmão Jefferson, amém? Está contando a oportunidade, fazer aquilo que Deus colocou em seu coração. Logo após o nosso irmão Jefferson, o presbítero Anderson está com a oportunidade, amém? Pai do Senhor a todos. Quero contar meu testemunho, que semana passada eu tinha ido lá no Piossara, ali Avenida Ibirama. Aí eu peguei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pra casa.
Aí eu peguei, voltei pra casa, sabe? E vou buscar um correio aqui em casa. Aí quando foi, aí eu peguei e voltei pra casa. Quando levei lá no Piossara, sabe? No açaí atacadista. Aí quando foi meio-dia em pontinho, aí o RH me liga. Compareça aqui às 14h30. Compareça aqui às 14h30. Você aceita essa oportunidade? Eu digo, aceito sim. Aí eu peguei e fui lá. Aí quando foi ontem, ela foi assim, como foi ontem, numa quinta-feira, aí eu peguei e fui fazer exame. E daí, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu passei. Aí quando for amanhã, eu vou levar toda a documentação lá no RH. Aí lá ela vai falar o dia que eu vou começar. E eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fico grato ao meu Senhor Jesus e quero agradecer a igreja por ter orado por mim. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Presbítero Anderson, está com a oportunidade. Aleluia, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Saúde, irmão, na santa paz do Senhor. Mateus, capítulo 22. Primeiro versículo, segundo e o terceiro. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Glórias a Deus. Aqui é onde que nós acabamos de ler, em Mateus capítulo 22, ele está falando sobre as bodas, onde pelo qual foi preparado um jantar, onde que muitos aqueles que estavam junto ao seu rei, ao recusaram, ou seja, muitas vezes nós estamos na casa de Deus, estamos recusando aquilo que Deus nos entregou. Ou seja, muitas vezes nós temos aquilo diante de nossos olhos, aonde que Deus já preparou vossos lugares, para que eu e você possamos entrar no reino dos céus, mas muitas vezes nós recusamos. E onde pelo qual, quando nós recusamos o chamado, recusamos as bodas, Deus envia outras pessoas nos nossos lugares. O que me chama mais atenção nessa palavra é que sim, quando Deus colocou no meu coração, que nós não devemos recusar as oportunidades que nós temos. Que nós não devemos deixar de estar na casa de Deus. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Somente os escolhidos ouvirão a voz de Deus. Somente os escolhidos entrarão no reino de Deus. Que hoje eu e você, essa noite, nós somos escolhidos. Nós fomos chamados sim, mas escolhidos. Os escolhidos permanecerão. Os escolhidos farão a obra maiores que Jesus Cristo. Que nós estamos fazendo a cada dia
perante a presença do Senhor, mediante no ministério lá fora, onde seja que estivermos, é poder propagar a palavra de Deus, para que quanto mais vidas sejam salvas. Que essa noite nós possamos tirar como exemplo essa palavra. Não recusemos o reino de Deus, mas permanecemos nele em nome de Jesus. Eu já agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, irmãos. A irmã Vanessa está com oportunidade, amém? Logo após nossa irmã Vanessa estar com oportunidade, a nossa irmã missionária Maísa está com oportunidade para falar de dízimos e ofertas e louvar a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu vou cantar um louvor essa noite e vou chamar meu esposo para cantar comigo. Som. Você lembra, tá chorando um pouquinho? Não. Você quer ela? Escolhi um louvor que fala muito no meu coração. Imagino que os irmãos conheçam. Hoje a gente falou, né? A missionária Maísa falou sobre o quanto a gente precisa confiar em Deus, porque a gente passa por muitas diversidades, muitos problemas, né? E às vezes a gente se deixa levar por isso. E a gente esquece que a gente tem um Deus e das grandes obras que Ele já fez, né? E o Deus que a gente serve, Ele é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo que tirou o povo do Egito, né? Que sempre esteve cuidando do seu povo. E hoje essa palavra ela se estende, ela chegou a nós. Hoje nós somos salvos pela graça. E o Senhor ele está conosco mesmo nas adversidades. Então, às vezes o inimigo ele vai soprar algo ali no seu coração para te desanimar, para te fazer perder o foco em Jesus. E a gente não pode esquecer que Deus está conosco todos os dias. Amém? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou
que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Graças a Deus, agradeço a oportunidade. Amém, meus irmãos. Aleluia. Gostaria de dar oportunidade para a irmã Neide, amém? Logo após a aula de colônia, a Neide ter oportunidade, a missionária Maísa vai falar sobre dízimos e oferta e louvar ao Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Esse irmão Mateus é só Jesus, viu? Vamos louvar, eu vou chamar a irmã Raquel para louvar comigo. Vamos louvar o hino da harpa, número 15. Fique quieto, irmão Breno. Eu vou me esconder na Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos estar louvando o número 15 da harpa. Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Senhor Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz
Glória a Deus, aleluia. Antes da Maísa estar tendo oportunidade, gostaria de apresentar a nossa irmã Alessandra. Para quem não conhece, irmãos, é a mãe do evangelista Brandon, a sogra da nossa missionária Maísa. A gente às vezes esquece de apresentar a irmã, porque a irmã já é de casa, é da família, tá? Mas aqueles que não conhecem, a irmã Alessandra é a mãe do evangelista Brandon. Estamos muito felizes de ter a senhora conosco. É sempre uma alegria quando a senhora se faz presente, tá bom? Como que a igreja vai receber nossa irmã? Já bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Missionária Maísa está com oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Eu vou ler aqui rapidamente um versículo, os irmãos não precisam abrir. João 12, versículo 3. Eu acho um versículo muito legal para falar de oferta. Diz assim: então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. E mais para frente, se a gente lê, né, um dos discípulos fala assim: por que você não vendeu, né, e deu aos pobres? Porque era algo muito precioso, era o que ela tinha de mais precioso, de mais valor. E ela escolheu derramar aos pés de Jesus. E quando a gente fala de oferta, assim como o presbítero Mateus falou, hoje em dia as igrejas se enchem se você falar disso, de bênção, de você tem que dar o seu carro, você tem que fazer um voto assim, que Deus vai fazer mais ainda. E não é, na verdade. A gente tem que entregar com o nosso coração, entregar o nosso melhor ao Senhor, com o coração aberto, com o coração grato, de, poxa, eu vou ofertar o meu melhor ao Senhor, a minha melhor oferta, o meu tempo também, o meu melhor louvor. Eu vou ofertar ao Senhor amor ao meu irmão, cuidado com a obra dele. Isso também é oferta. Quando a gente vem aqui, limpa o chão da igreja. Quando a gente vai na casa de alguém que está precisando, faz uma oração. Quando a gente cuida, ajuda os nossos irmãos, isso também é oferta ao Senhor. Então que nessa noite você possa ofertar aquilo que você tem de mais precioso, com o coração aberto e grato. Amém? Tu és meu Senhor e meu Deus.
Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Que a nossa principal oferta seja essa, seja nosso próprio coração. Que nós sejamos uma oferta agradável ao Senhor. Porque de nada vale a gente vir aqui e dar um bom dízimo, dar uma boa oferta, mas não ser uma oferta agradável ao Senhor. Então, que a gente possa se preocupar mais com isso hoje. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Amém, irmãos. Gostaria de chamar o evangelista Breno para estar orando pela nossa preleitura. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloque de pé, meus irmãos. Vamos orar para a preleitura desta noite. Coloque as mãos apontadas para o altar. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a sua filha, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa usá-la, meu Pai, esta noite, meu Pai, como uma ferramenta, Jesus. Eu peço para que o Senhor, desde já, meu Pai, acompanhe, Senhor Jesus, a tua filha. Eu peço para que o que ela for falar conosco esta noite, Senhor Jesus, eu creio, Jesus, que é diretamente do teu trono. Eu creio, Jesus, que é diretamente da tua boca, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o que for, meu Pai, estaremos dispostos a ouvir, estaremos de coração aberto a ouvir, estaremos, meu Pai, com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, pois não é mais a pastora Cristiane, meu Pai, mas sim, Senhor Jesus, o seu Espírito Santo que ministrará esta noite, meu Pai. Cremos, meu Pai, no seu poder, cremos na transformação, meu Pai, através da palavra, Jesus. Oh, meu Pai, é isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Podem se assentar, meus irmãos. Eu confesso que hoje, eu não sei porque eu estou bem nervosa. Desde o início do culto, quando as coisas foram acontecendo, eu fiquei pensando aqui, né? Nós estamos aqui, o Senhor se faz presente, mas como a igreja fica diferente sem o pastor, né? O pastor faz muita falta. E aí eu comecei a pensar assim: Senhor, o teu filho não está aqui, nós sentimos falta dele, nós ficamos tristes por não ter o teu filho aqui na tua casa. E como será que o nosso pastor se sente quando ele prepara uma palavra, quando ele vem até aqui e quando nós não viemos também à casa do Senhor? Eu acho que ele deve se entristecer, assim como nós nos entristecemos por ele não estar aqui essa noite, né? E aí eu fiquei pensando e me emocionei, porque eu falei: Jesus, deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil. Som. Jesus, deve ser muito difícil para o seu filho, né? Porque assim, meus irmãos, não é fácil ser pastor. Eu falo glórias a Deus que eu não sou homem. Porque o trabalho do pastor é um trabalho muito árduo. Que é de cuidar, que é de orientar, que é de zelar.
E quantos de nós zelamos pelo nosso pastor? Quantos de nós ligamos para o nosso pastor para perguntar como ele está, se ele está bem? Porque o pastor, ele é um ser humano. Ele também se entristece, ele também adoece, ele também tem problemas. E muitas vezes nós estamos tão presos nas nossas limitações que nós não conseguimos olhar para o outro. Eu posso falar isso como mulher dele. Quantas vezes ele chora orando por cada um de nós. Quantas vezes ele não se entristece e ele entra no quarto e ele vai orar. Aí de repente ele sai, eu escuto ele chorar. E aí eu já não vou lá para não importunar, deixar ele orar. E aí ele já volta diferente e eu falo, o que houve? O Senhor falou comigo. O Senhor acalmou o meu coração. O Senhor falou que eu tenho que prosseguir. Porque é incrível. A igreja cheia. Mas muitos vão até a casa do Senhor. Muitos querem ser cuidados, querem ser acolhidos. Querem que as coisas sejam mudadas para agradar. E na casa de Deus, meus irmãos, nós estamos aqui para agradar a Deus. Foi como o presbítero Anderson leu, e aí eu fui um pouquinho na palavra que ele leu. Não é a palavra que eu vou ministrar essa noite, mas que fala, né, que as bodas estavam preparadas e que o rei mandou chamar, né, as pessoas. E meus irmãos, aí eu fui ler um pouco mais e as pessoas não deram crédito. O rei preparou o alimento, preparou uma festa, as pessoas não deram crédito. E o rei se irou e mandou exterminar aquele povo. Só que depois também ele mandou que os seus servos convidassem aqueles que estavam dispostos. E na obra do Senhor é assim. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Nós escolhemos a Ele? E nós escolhemos a Ele? Porque a salvação é tomada à força. Eu escolho a Jesus quando eu deixo os meus problemas de lado e vou adorar a Jesus. Eu escolho a Jesus quando eu deixo aquilo que para mim era mais importante e vou fazer a obra de Jesus. Jesus. Eu escolho a Jesus todos os dias. Quando eu deixo as minhas limitações, quando eu deixo aquilo que me entristece para servir a Ele. Porque Jesus, Ele veio ao mundo, Ele não foi aclamado. Quantos não duvidaram do nosso Mestre? Mas Ele salvou, Ele curou, Ele lavou, Ele remiu, Ele protegeu. E Ele ainda deu a vida dEle por amor a nós. Porque a cruz era para mim, era para você. As chicotadas eram para mim, eram para você. Jesus não tinha pecados. Mas Ele levou sobre si as nossas dores para que nós estivéssemos aqui. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós viramos as costas para Jesus de qualquer jeito. Porque as nossas limitações, as nossas tristezas são maiores do que o Senhor fez por nós. Eu estava pensando... E eu falei, Jesus, eu já passei por algumas igrejas. Quantas igrejas fecharam porque eu saí? Nenhuma. Nenhuma das igrejas que eu passei fecharam, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu estou aqui hoje. Se eu falar, Jesus, aqui não é o meu lugar, o Senhor fala, amém, minha filha. Ele coloca outro. Ele pega o drogado. Ele pega a prostituta. Ele pega aquele que está lá na cadeia, lava, reme e põe no meu lugar. Porque nós temos que estar dispostos a fazer a obra do Senhor. Nós temos que deixar o nosso eu de lado. O que o Senhor fala? Aquele que quiser seguir a mim, toma a sua cruz e siga-me. E siga-me. Então toma a sua cruz, meu irmão, nessa noite. Tome a sua cruz, minha irmã, nesta noite. Ore pelo seu pastor. Vele pela vida do seu pastor. O seu pastor é um ser humano como você. É bom, né? Quando ele liga, meu irmão, como você está? Você está bem? Minha irmã, como você está? Você está bem? E quantas vezes você fez isso pelo seu pastor? Que a gente possa amar a igreja, amar o nosso irmão, amar o nosso pastor, como Cristo amou a sua igreja. Porque naquele grande dia, é o pastor que vai ter que entregar a igreja lavada e remida para Cristo.
E se às vezes ele é um pouco mais duro, se às vezes ele tem algumas falas para ensinar, é porque ele sabe a responsabilidade que ele carrega nas costas. Então, meus irmãos, eu estava pensando na palavra que o Senhor colocou em meu coração, e aí o Senhor trouxe uma palavra em meu coração, e eu estava pensando, né? Tudo começou, a nossa queda começou por causa de uma mulher. Eva foi tentada pela serpente, e Adão se deixou levar pela mulher e caiu. Vocês já pararam para pensar se Adão tivesse dito para Eva, Eva, o Senhor disse não coma desse fruto, não vamos comer. Eva, você errou, deixa o Senhor aparecer no final do dia, vai pedir perdão para ele, Eva. Mas não, Adão se deixou levar pela sua mulher e quis ter a mesma sabedoria de Deus. A palavra do Senhor fala que quando um cair, é bom que o outro esteja ao lado para levantar. Talvez, se Adão tivesse corrigido a sua mulher, estávamos todos no paraíso ainda hoje. Mas aí me alegra também, porque hoje eu vou falar um pouquinho da história de Josué, mas eu quero falar um pouquinho de Moisés, e aí eu vou falar de uma mãe diligente, de uma mãe que buscou a sabedoria e a direção de Deus, né? E aí, Joquebede. Joquebede foi uma mulher sábia. E glórias a Deus por isso, meus irmãos. Porque assim, ai pastora, você vai falar mal de mulher? Você é mulher também, sim. A palavra do Senhor fala das mulheres que foram a ruína para a vida de alguns homens. E a palavra do Senhor fala das mulheres que se envolveram na obra, que foram bênção de Deus na vida de muitos. Aqui Joquebede, ela tomou todo cuidado, porque nessa época Faraó mandou exterminar alguns meninos, e Joquebede escondeu o seu filho, deu à luz sozinha. Olha que força teve essa mulher. Guardou o seu filho por um certo tempo, e quando não pôde mais guardar, ela deu um jeito. Ela buscou orientação de Deus, eu creio nisso, para proteger aquilo de mais precioso que o Senhor tinha dado, que era o seu filho. E graças a Deus, e graças à inteligência dessa mulher, o Senhor levantou Moisés para tirar o povo do Egito. E aí, meus irmãos, eu não vou falar de Moisés, tá? Mas eu vou falar que o povo esteve ali com Moisés durante tanto tempo. E, meus irmãos, tudo que o Senhor fez, o Senhor mandou as pragas, o Senhor deu livramento, o Senhor abriu o mar, o Senhor mandou coluna de fogo, o Senhor mandou o maná, e o povo murmurou. O povo murmurou contra Deus. Porque tudo que o Senhor faz para nós, naquele momento de necessidade, a gente fala, glórias a Deus, eu conquistei isso, o Senhor te deu. Mas passado, chegou uma outra prova, pronto, nós já nos levantamos a falar de Deus. Ai, Deus não está vendo isso, ai, Deus não está vendo aquilo, e você não está vendo tudo que Deus fez por você até hoje. Nós estamos aqui, de pé. Nós temos a nossa casa, nós temos a nossa família, nós temos alimento, nós temos saúde. Quantos não estão no leito, no hospital? Será, meus irmãos, que as pequenas coisas que nos acontecem têm tanto poder para nos levar a murmurar contra Deus? E aí eu quero falar para vocês, eu quero fazer uma pequena leitura, porque eu quero falar de Josué. E aí, aqui no finalzinho de Deuteronômio, não precisam abrir, depois eu vou falar, a passagem que eu quero compartilhar com os irmãos é o livro de Josué, o capítulo 1. Mas aqui no capítulo 31 de Deuteronômio, diz assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdar. Amém, meus irmãos? E aí eu quero falar um pouquinho no livro de Josué, como eu falei, no capítulo 1, que diz assim. O título desse capítulo é A Entrada na Terra de Canaã. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só até aqui, meus irmãos. E aí, a gente fala, né? Mas eu fui pesquisar um pouquinho sobre Moisés. E aqui, Moisés, ele andou com Josué. Desde aqui no livro do Êxodo, né? Ele fala até aqui no finalzinho do Deuteronômio, quando Moisés morre e o Senhor chama Josué. Então, Josué andou com Moisés por 40 anos. E aí eu comecei a me perguntar. Josué, ele foi bem paciente, né, meus irmãos? Ele soube esperar, porque a palavra do Senhor fala aqui no livro de Deuteronômio, se vocês forem ler, forem buscar as referências bíblicas depois, que chegou momentos que Moisés teve algumas atitudes que entristeceu o coração de Deus. Como quando Moisés feriu a rocha. Teve momentos também que aquele povo que Moisés tirou do Egito, conforme o Senhor tinha ordenado, entristeceu a ele. Quando eles fizeram bezerros de ouro, quando eles foram buscar outros deuses para adorar. Porque aquelas pessoas não se diferem de muitos hoje. As pessoas querem ver para crer. As pessoas querem olhar, e o Senhor falou que nós temos que crer. E faremos obras maiores do que Ele fez. Então, o Senhor, Ele nunca se mostrou para nenhum dos seus filhos. Todos que viram o Senhor na sarça ardente, viram o Senhor de costas, porque o poder, a grandeza de Deus nos consumiria. E aí eu comecei a pensar, Josué esteve com Moisés. Moisés teve falha? Com certeza. Mas a palavra do Senhor aqui em momento nenhum falou que Josué ficou contra Moisés. Sabe por quê, meus irmãos? Para nós crescermos como pessoas, para nós crescermos como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar bem assessorados. A igreja é do Senhor. O Senhor colocou um pastor. Então é meu dever, como cristã, como esposa do pastor, é seu dever, é dever seu, ajudar o pastor. Perfeito é só Deus. Nós temos falhas, o nosso pastor tem falhas. Mas se o Senhor permitiu que nós nos ajuntássemos, é porque o Senhor tem um propósito em tudo isso. Se a gente começar, meus irmãos, a olhar uns para a falha dos outros, nós não herdaremos o reino dos céus. Nós não herdaremos o reino dos céus, porque o Senhor fala isso, que Ele vai nos perdoar como nós perdoamos. Então, que a gente possa olhar para nós,
olhar para as nossas falhas e pedir: Senhor, me perdoa. Senhor, tira do meu coração. Ontem nós tivemos um trabalho maravilhoso aqui. Evangelista Brendo, missionária Maísa, Vanessa, Jefferson, presbítero Mateus, irmão Jefferson, desculpa, irmão Wendel, Miguel, Heloísa, todos os que estiveram aqui ontem viram o quão maravilhoso foi o trabalho realizado. O pastor Ronaldo, outras pessoas vieram falar com o pastor depois, parabenizar pelo trabalho. Meus irmãos, e a palavra de ontem foi sobre cura, sobre perdão, sobre mágoa. Foi maravilhoso. A palavra que o irmão Anderson trouxe ontem foi coisa de Deus, foi uma palavra do céu. Eu creio que assim, seria tão bom se todos pudessem estar presentes, se todos aqueles que precisam ser curados, se todos aqueles que precisam liberar perdão estivessem aqui. Teve um jovem, todas as oportunidades aqui foram maravilhosas. Então, meus irmãos, eu falei para o pastor ontem, né? Graças a Deus pelo trabalho desenvolvido, graças a Deus pelo empenho, graças a Deus por cada um que esteve aqui ontem, porque foi maravilhoso. E é isso, nós temos que fazer o ID do Senhor. Ai, é a pastora que vai ministrar, eu não vou porque ela fala de um jeito que eu não gosto. Meus irmãos, eu não vou falar nada que o Senhor não me mande. Porque se eu tiver que falar alguma coisa de mim, eu vou falar com você pessoalmente. Mas quando a gente se deixa ser moldado pelo Senhor, é maravilhoso. Quando a gente deixa o Senhor entrar em nossa vida, é maravilhoso. E aqui no livro de Josué fala, Josué teve uma oportunidade. Josué andou 40 anos com Moisés. E aí Josué teve uma oportunidade. A caminhada de 40 dias que o povo levaria do Egito até a terra prometida demorou 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração do povo. E Josué foi aquele que entrou nessa terra com esse povo. Josué foi aquele que livrou uma prostituta, que ela teve a sua vida mudada. Porque foi sob a liderança de Josué que Raabe foi alcançada. As muralhas de Jericó caíram sobre Deus em primeiro lugar. Mas quem estava liderando o povo era Josué, seguindo o que o Senhor lhe falava. Então, quando você para ver o livro de Josué, eu falo: Jesus, tu és maravilhoso. Porque Josué também podia dizer: Senhor, o Senhor tirou Moisés lá do Egito, e ele morreu aqui no deserto. O Senhor que mandou ele lá ter com Faraó. E eu vou, mas não. Josué sabia, o Senhor me chamou, eis-me aqui. Josué passou por batalhas? Com certeza passou. Mas o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E assim foi. Muitas foram as lutas na vida de Josué? Eu acredito que sim. Porque o Senhor um dia nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque o Senhor é conosco. Que as nossas lutas não sejam menores que as nossas vitórias. Que a gente seja grato a cada dia para reconhecer o que o Senhor faz por nós. E o Senhor, Ele promete muito para Josué. O Senhor, Ele põe Josué à frente de um povo. Ele orienta, e Josué lidera, e Josué cuida, e Josué vai ali velando o povo do Senhor a cada dia. Se vocês forem ler o livro de Josué, vocês vão ver que aconteceram coisas ao decorrer do livro que Josué não orientou, mas que o povo, por rebeldia, por ganância, fez e pagou o preço. Pagou o preço. Então, que a gente possa olhar e ver, meus irmãos, o quão poderoso é o nosso Deus. O quão Deus cuida de todos nós.
Nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus. Ah, não, eu estou aqui porque eu mereço. Mentira. Nós não merecemos nada, meus irmãos. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, seja por ações, por pensamentos, por palavras, mas o Senhor a cada dia nos dá novas oportunidades. O Senhor a cada dia perdoa as nossas falhas. O Senhor a cada dia busca nos instruir. Aleluias. E sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que a gente desanime mesmo. O inimigo quer que a gente desista mesmo. O inimigo não nos quer fora da igreja. Não quer a gente fora da igreja. Sabe por quê? Porque se eu estiver desanimada dentro da igreja, eu vou contaminar outras pessoas. Eu vou mostrar para outras pessoas: olha lá, meu irmão, a cadeira está suja. Não limparam a cadeira hoje. Que vergonha, como é que vão fazer um culto e não limparam a cadeira? Olha lá, meu irmão, o microfone estava alto. Aí o irmão fala: é mesmo, eu saí da igreja com dor de cabeça. Ó, se não diminuir aquele microfone, eu não volto lá, não. Então, meus irmãos, que nós sejamos pessoas que levantam pessoas. Que a gente seja pessoas que vão ajudar, que vai orar, que vai cuidar, que vai zelar, que a gente vai oferecer. Porque não importa o que você faça na casa do Senhor. Eu falo para o meu esposo, hoje a gente chegou um pouquinho mais cedo, e aí o presbítero Mateus já estava limpando a igreja. Falei, para mim não tem problema nenhum chegar mais cedo, lavar o banheiro. Para mim não tem problema nenhum chegar mais cedo, limpar o chão, limpar a cadeira. É a casa do Senhor. O Senhor tem me dado tanto. O Senhor tem abençoado tanto a minha vida. Aí você pode falar, mas pastor, eu vi a senhora falar que está tão difícil. Eu estou falando do cuidado, eu não estou falando de finanças. Nós passamos sim por dificuldades, por nossas escolhas, porque vivemos no mundo, porque dependemos dos nossos recursos, porque dependemos do nosso trabalho. Mas como eu falei, ontem a minha filha veio aqui, ela louvou, e aí estava a Maísa e a Monique louvando. E a Monique é assim, é lá e cá, lá e cá, lá e cá. E eu falei assim, Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor ainda não perdeu ela de vista. Porque um dia o Senhor me fez uma promessa. Quando era só eu e eles, o Senhor disse: tu e tua casa servirão a mim. E eu estou até hoje aguardando o cumprimento desta promessa. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Nós cuidamos dos nossos filhos quando são crianças. Nós ensinamos os nossos filhos quando são crianças. Mas quando eles crescem, eles têm o direito de escolher. O Senhor, Ele não entra em coração fechado. Se o Senhor bate na porta e se você abre, então o Senhor entra, Ele faz morada, Ele transforma, Ele liberta, Ele salva, Ele cura. Mas se nós estamos com o coração fechado, não interessa a posição que nós ocupamos. O Senhor, Ele não vai verdadeiramente habitar dentro de nós. E eu creio que um dia, verdadeiramente, o coração da minha filha vai se abrir. E eu creio que um dia, verdadeiramente, ela será liberta de tudo que o Senhor precisa libertar. Eu creio que um dia nós seremos transformados, nós todos, porque nós temos falhas, cada um de nós. E um dia nós estaremos todos aqui, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. E assim, como fala aqui no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Esforça-te e tem bom ânimo, meu irmão. Porque o Senhor, Ele vai alcançar a sua casa. O Senhor, Ele vai alcançar a sua família. O que o Senhor te prometeu foi o reino dos céus. A salvação é tomada à força. A salvação é tomada à força. Se o Senhor prometeu a salvação da sua mãe, se o Senhor prometeu a salvação do seu pai, se o Senhor prometeu a salvação do seu filho, tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não estejam dispersos.
Nós temos 2 horas apenas de 24 horas para adorar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Então, elevem os pensamentos a Deus. Essa palavra não está me agradando. Sinto muito. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Foi o Senhor que me deu a palavra. E se não te agradou, me perdoe. Mas vá lá ter com Ele. Senhor, aquela palavra não me agradou. Porque eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Porque eu já estive muito tempo como cristã, com um pé na igreja e o pensamento no mundo. Quantas vezes, eu lembro quando eu congregava com a pastora Lúcia, e aí um dia ela falou algo que não me agradou, e eu falei, nunca mais eu volto nessa igreja. Fui embora. Mas ela falou algo que o Senhor mandou ela me falar. Isso não é para você. E eu falei, mas eu quero. Aí ela falou, vai pagar o preço. Aí eu falei, não gostei da palavra da pastora Lúcia. Não volto mais aqui. Eu fui pagar o preço. Eu sofri. Eu chorei. E como eu chorei. Porque eu achava que o Senhor ele tinha que fazer aquilo que eu queria. E não, o Senhor ele não faz o que nós queremos. O Senhor ele nos dá o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Só que a palavra do Senhor fala que tudo que o homem plantar, ele também colherá. O que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. E um dia, congregando no Belém, né? Na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, com o pastor Renato, que era um pastor abençoado, era um homem, é um homem de Deus, mas eu nunca apanhei tanto na minha vida como eu apanhei com aquele pastor. Ele falava coisas para mim que eu falava, Jesus, o senhor está vendo ele falando? Jesus, ora isso. E ele falava assim, eu estou falando isso, minha irmã, por amor a você, por amor à sua alma. O pastor Renato, ele ia na minha casa e eu falava, ele veio aqui porque eu não fui para a igreja, ele veio saber por quê. Porque, pastor, eu não posso cantar no círculo de oração, porque eu não sou casada, as irmãs não me querem no círculo de oração. Porque, pastor, as irmãs não me dão a paz do Senhor no final do culto. Parece que eu sou invisível. E quantas vezes eu chorei, porque eu falava, Jesus, eu sou invisível aqui. Jesus, ninguém me vê aqui. Jesus, Jesus. É muito difícil, meus irmãos. Não é fácil. Eu me sentia excluída. As irmãs cantavam e eu não podia cantar. E eu me sentia diminuída. E eu falava para ele, Deus não está nisso, pastor. Deus não está nisso. E ele falava, minha irmã, vá orar então. O que falta? Deixe de conversa, minha irmã. Se a irmã não fala com você, você passa por ela e fala. Se a irmã não te cumprimenta, você fala, Deus te abençoe. Sabe? Ele falou assim, a irmã está passando por uma prova. Em quantos lugares a irmã já passou? E era mesmo. Eu passei por algumas igrejas e as pessoas não tinham o mesmo olhar para mim, porque assim, era eu e os meus filhos. Eu não era casada. Então as pessoas olhavam para mim tipo, ixi, aquela mulher com um monte de filhos. Mas eu estava ali para adorar a Deus. Eu sabia das minhas quedas. Eu sabia das minhas culpas. Eu sabia do meu pecado. Mas eu estava ali porque eu queria mudança. E muitas vezes nós não somos abraçados. Muitas vezes é o Senhor que permite também. Sabe por quê? Porque lá na frente nós vamos contar. E vai servir de testemunho. Lá na frente o Senhor vai mostrar, se chegar alguém numa situação semelhante à que eu estava, eu não vou falar, aquela irmã não pode ter oportunidade, não. Aquela irmã ela não vai sentar aqui, não. Aquela irmã fica de olho, olha, a irmã vai falar com o pastor, vamos olhar. Não, meus irmãos, nós temos que abraçar, nós temos que amar. Não importa as falhas, nós temos que cuidar. E com certeza o Senhor permitiu aquilo, porque Ele sabia, lá atrás Ele tinha falado, minha filha, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho um pastor preparado para você. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero pastor não, eu não quero prova não. É muito difícil cuidar. E aí quando eu permiti, quando eu sofri, foi muito tempo, os meus filhos sabem. E eles sofreram junto comigo. E aí quando chegou uma hora que eu falei, Senhor, chega. Eu cansei, Jesus, faça a sua vontade.
na minha vida. Jesus, eu não sei pedir. Faça o que o Senhor quer fazer, Jesus. Jesus, olha a minha casa como está. Está um filho para lá, está outro para cá. Está esses filhos dando trabalho. Está acontecendo isso. Jesus, tenha misericórdia de mim. Aí o Senhor chegou. O Senhor entrou. O Senhor foi colocando tudo no lugar. O Senhor trouxe, graças a Deus, o meu esposo, que foi aconselhando todos, que foi juntando todos, foi reunindo todos. E aí, uma hora, estávamos nós 8. E eu falei, e em paz. E nós sentávamos para almoçar, para jantar, para tomar café. E meu esposo muitas vezes pegava o violão, Elô bem pequenininha, ele tocava, e a Elô cantava, e todo mundo estava ali, e as pessoas tinham prazer de estar juntos. E as pessoas tinham prazer, nós tínhamos prazer de estar unidos. E hoje nós estamos aqui. Mas hoje nós estamos aqui porque a gente se permitiu, meus irmãos, que o Senhor trabalhasse na nossa vida. Ah, está tudo bem agora? Não, nós temos lutas, sim. Nós temos dificuldades, sim. Nós temos falhas, sim. Nós temos desentendimento, sim. Mas nós temos um pastor, tanto aqui quanto em casa, que às vezes ele fala, meu amor. Aí eu falo, não, agora é o seu pastor então, presta atenção. Assim como ele fala com os meus filhos também, vai falar, missionária Maísa, aí ela, não, Maísa, aí ela fala, Marivaldo, ele fala, missionária Maísa, aí ela já escuta. Então, que nós possamos ouvir a voz de Deus, que a gente se permita ser cuidado pelo Senhor, que a gente não deixe as pequenas coisas nos atingir, que a gente não olhe para as falhas, tudo tem um tempo certo. O que o Senhor te prometeu? Qual foi a promessa que o Senhor fez para a sua vida, presbítero Anderson? Ele vai cumprir. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Se permita ser cuidado pelo seu pastor. Auxilie o seu pastor. Porque o pastor é o anjo da igreja. Quando você ajuda o seu pastor, você está ajudando a obra de Deus e tem recompensa dos céus. O que o Senhor te chamou para fazer, diaconisa Neide? Se permita, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. O que o Senhor te chamou, evangelista Brandon, para fazer? Se permita, deixa Deus trabalhar na sua vida. A cruz do seu pastor está pesada, ajude o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Caminhe ao lado do seu pastor. Se permita ser moldado por Deus. Ajude o anjo da igreja. O que o Senhor te prometeu, presbítero Mateus? Deixe Ele trabalhar na sua vida. Entregue a sua mente, o seu coração. E tudo aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai fazer. Abençoe a casa do Senhor. Abençoe a vida do seu pastor. Cuide da igreja. Ajude o seu pastor. Que a gente possa ser como aqueles 2 que estiveram com Moisés. Arão estava de um lado, não é? No meio da guerra, no meio da batalha. Quando eles cansaram, quando Moisés cansou, ninguém falou, Moisés cansou, ele é fraco. Nós vamos perder agora. Eles levantaram as mãos de Moisés. Levantaram os braços de Moisés. Ajudem vosso pastor. Levantem os braços do vosso pastor. Não sejam aqueles que vão acusar. Sejam aqueles que vão ajudar. Porque se vocês olharem para mim, verão muitas falhas. Eu sou falha e imperfeita. Se vocês olharem para o vosso pastor, verão muitas falhas. Ele é falho e imperfeito. Mas que sejamos como Josué, que não olhou para as falhas de Moisés, ou se olhou, não falou, não negligenciou a obra do Senhor por causa das falhas de Moisés. Esteve ali e foi reconhecido por Deus. E Moisés o chamou antes da sua morte e disse, agora é você com esse povo. E o Senhor falou depois para ele, esforça-te e tem bom ânimo.
E depois o Senhor repete de novo no versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Como o presbítero Mateus falou aqui, e aí fala no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Chegou alguém para falar mal do seu pastor, fala, meu irmão, vamos orar pela vida do pastor. A vida dele não é fácil. Meu irmão, olha a responsabilidade que o pastor trouxe. Ah, irmã, mas eu só ouvi. Às vezes a gente gosta, né? Às vezes a gente para ouvir. Às vezes eu estou no meu trabalho sentada e às vezes acontecem algumas situações, eu aprendi a usar um fone de ouvido. Eu chego, eu conecto no notebook e aí eu ponho um louvor e eu fico ali trabalhando, às vezes corrigindo alguma coisa e ouvindo os meus louvores, tudo, porque se vão falar alguma coisa, eu falo, Jesus, eu não quero fazer parte disso. Jesus, eu não quero compactuar contra a vida de ninguém. Eu não quero. Porque eu sei que quem fala, a missionária Maísa chega para falar de alguém para mim, vai falar de mim para outra pessoa. Porque aquele que semeia discórdia, ele não vai semear só aqui, ele vai sair em vários campos semeando. Não é verdade? Então eu aprendi que eu cheguei ali, qualquer lugar que eu chegue, vai ter uma conversa que eu não quero fazer parte, eu ponho um fone. Ai, pastora, você se acha melhor? Não, meus irmãos. É por isso mesmo. Eu ponho um fone, sabe por quê? Porque eu falo assim, Senhor, agora serão apontadas as falhas. Porque é impressionante. Quando a gente se reúne para falar, poucas vezes a gente vai falar, nossa, fui na casa da diaconisa Raquel, ela cozinhou tão bem. Você viu isso, você viu aquilo outro. A gente só vai olhar para as falhas. Por que a gente não se reúne para falar das coisas boas que o outro fez? Das qualidades? A gente só vai olhar para as falhas dos nossos irmãos. Então, que nós sejamos pessoas que levantam pessoas. Que nós sejamos pessoas que cuidam de pessoas. Hoje o irmão Jefferson veio aqui e contou o testemunho dele. Ele tinha falado para o pastor e ele falou assim, pastor, ore por mim. Aí, no carro, conversando, né? E aí o pastor falou, nós vamos orar, meu irmão, e Deus vai te abençoar. E, meus irmãos, assim, a gente pode falar de muitas coisas. A gente pode ter muitas queixas do nosso pastor. Mas ele cuida da igreja dele. Ele já foi em casas, ele já voltou em casas, que quando a gente saiu, eu falei para ele, nunca mais eu volto aqui. Não volto mais aqui. E ele falou, voltamos. Voltamos, sabe por quê? Porque Deus falou que a gente volta. Porque Deus falou que a alma é dele. Porque Deus falou que quem cuida é ele. Porque Deus falou que quem transforma é ele. Porque Deus falou que quem liberta é ele. Então, quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nós não paramos? Quantas vezes nós não nos lamentamos? Quantas vezes nós não deixamos que as tristezas, que aquilo que o inimigo coloca no nosso coração, nos machuque, nos magoe. E tem coisas que a gente vê que nem era daquela forma. Tem coisas que a gente não consegue interpretar. Então que nós sejamos como Josué, que mesmo no deserto se deixou seguir por Deus. Que nós sejamos como Josué, que mesmo diante das dificuldades se deixou ser bênção nas mãos de Deus, se deixou ser ferramenta usada por Deus. Que nós sejamos como Josué, que esteja a ajudar o povo do Senhor, a orientar o povo do Senhor. Se precisar corrigir, corrija, mas ame, mais vele, mais ore, mais cuide. Porque aqui, meus irmãos, o Senhor fala, não te mandei eu,
Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o Senhor é comigo, o Senhor é com você, o Senhor é com cada um de nós. Que a gente seja discípulo e servo do Senhor, como Josué foi. De Moisés, como Josué se transformou líder para ajudar o povo de Deus, que a gente seja fiel no pouco, para que o Senhor possa nos colocar no muito, que a gente seja fiel nas pequenas coisas, que a gente seja aquele que ajuda, que levanta, que a gente pense que o pastor ele está aqui hoje. O pastor, ele não vai durar para sempre. Vai chegar uma hora que o Senhor vai precisar levantar outras pessoas. Então, que vocês sejam aqueles que estejam preparados para ser levantados. Que vocês sejam aqueles que vão dar continuidade a essa obra. Que vocês sejam aqueles que vão deixar o Senhor trabalhar, o Senhor orientar, o Senhor guiar. Assim como o Senhor guiou Josué. E muitas muralhas serão derrubadas se nós obedecermos o nome do Senhor, se nós obedecermos a voz do Senhor e se a gente fizer em nome do Senhor. E muitas Raabes serão salvas se nós tivermos o amor do Senhor dentro de nós. E muitas lutas nós vamos ganhar, porque o Senhor, Ele falou que Ele estaria conosco. E o Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha. Não é a minha, não é a sua que Ele vai perder. O que aflige a tua alma esta noite, o que entristece o teu coração esta noite, entregue para o Senhor, deixe nas mãos do Senhor. Permita que o Senhor trabalhe no seu coração. Permita que o Senhor trabalhe na sua mente. Permita que o Senhor cuide de você. Enquanto você se fecha, o Senhor, Ele não pode agir. Mas abre o teu coração. Clama a Deus. Abre a mente. Porque muitas vezes nós fechamos a nossa mente na nossa pequenez. Que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa nos transformar e que nós sejamos aquele que vamos suceder, que vamos ajudar o nosso pastor e em outras oportunidades, porque eu creio, meus irmãos, como já foi falado muitas vezes, eu não preciso ver para crer. Eu creio desde o dia que o Senhor falou com o pastor que ele estaria à frente de uma grande obra. Então eu creio sim. Eu creio, porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Eu seria, não sei nem que palavra usar. Imagina, eu estou aqui, mas isso não vai passar disso. Então não faz sentido estar aqui pagando o preço. Não faz sentido estar aqui, porque se eu não acredito no crescimento da obra, eu estou perdendo o meu tempo. Não é verdade? E um dia, Deus usou alguém para falar: te coloco à frente de uma grande obra. Muitas igrejas serão abertas. É um povo muito grande que você vai cuidar. Assim como o Senhor já tem falado para o pastor, para trabalhar com algumas pessoas. Assim como o Senhor já tem pedido para o pastor fazer algumas coisas. E eu creio, meus irmãos, essa é a primeira porta de muitas. E nós teremos outros pastores, nós teremos outros presbíteros, nós teremos outros evangelistas, nós teremos missionárias, nós teremos levitas, nós teremos músicos, nós teremos, porque foi o Senhor que falou. Não foi o pastor Marivaldo que falou, não é a pastora Cristiane que está falando. Ah, mas eu não quero isso. Sinto muito. A obra do Senhor não vai deixar de acontecer porque nós não queremos. Porque, como eu falei lá no início, se eu não quero, o Senhor levanta outro e põe no meu lugar. E eu creio nisso. Então, daqui sairá muitos pastores. Daqui, várias outras portas serão abertas. Porque o Senhor nos chamou para uma grande obra. O Senhor nos chamou para uma grande obra. Então, que a gente possa aprender
com o nosso pastor, porque tudo que ele nos ensina é direcionado por Deus, assim como Josué aprendeu com Moisés. Que nós possamos ajudar o nosso pastor, auxiliar nessa obra, assim como Josué auxiliou Moisés. Porque na hora certa, Moisés levantou Josué conforme o Senhor ordenara. E na hora certa, o pastor vai levantar aqueles que o Senhor mandar. Na hora certa, as outras portas serão abertas. Não é por precipitação, não é por emocionalismo, é por direção do Senhor. E eu acredito que muitas portas serão abertas. E eu creio que nós estaremos aqui sim para ver e testemunhar o grande amor de Deus, as grandes obras de Deus. E eu creio que daqui sairão pastores. Eu creio que daqui sairá muitas congregações. Mas o mais importante, eu creio que muitas pessoas entrarão por essas portas e serão salvas. Eu creio que nós alcançaremos muitas pessoas lá na rua e elas serão libertas, elas serão transformadas. O Senhor vai trabalhar na vida de cada um, mas para que isso aconteça na vida de outras pessoas, primeiro eu tenho que deixar o Senhor trabalhar na minha vida. Primeiro o Senhor tem que trabalhar em mim, para que eu possa ir fazer o ID do Senhor. Primeiro o Senhor me alcança, primeiro o Senhor me transforma, primeiro o Senhor me liberta, primeiro o Senhor cuida de mim, porque aí sim eu estarei pronta para fazer em nome dEle. Porque aí sim eu estarei pronta para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Então, mais uma vez eu falo, mais uma vez eu peço, que sejamos como Josué, que estejamos ao lado do nosso pastor. Não é fácil. Eu acompanho de perto e eu já falei para os irmãos que eu achava que era tão fácil, que era assim, ó, abre um salão, põe umas cadeiras, põe um sonzinho e pronto. Não é isso, não. Tem uma parte burocrática muito grande. Tem a manutenção da obra, que é muito difícil. É muito difícil manter um salão desse porte aberto. É muito difícil manter uma obra legalizada. É muito difícil manter tudo isso. Então, que a gente seja aquele que vai ajudar o pastor. Ah, pastora, eu só posso ajudar em oração. Então, ore pelo seu pastor. Ah, pastora, eu só posso ajudar na organização. Então, organize a casa do Senhor. Ah, pastora, eu só posso ajudar com o meu dízimo, com a minha oferta. Então, faça da forma que você pode fazer. Mas lembre também que, sem sacrifício, ninguém verá a Deus. Se nós só fazemos aquilo que nós somos limitados a fazer, o que nos deixa confortável, nós precisamos, então, ter um encontro com o Senhor. Porque a palavra dele fala que a salvação é tomada à força. Que nós sejamos aqueles, meus irmãos, que naquele grande dia, o Senhor vai nos chamar e vai ver. Eu vi as tuas obras. Eu vi, meu filho, minha filha, o que tu fizeste. Que Josué venha habitar também, que o ensinamento de Josué venha habitar verdadeiramente dentro de nós. Que nós deixemos ser capacitados, ser transformados, assim como foi com Josué, assim como foi com Moisés, e assim como foi com tantos homens, com tantos outros profetas. Mas orem pelo seu pastor, mais uma vez eu peço. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Desde que eu cheguei aqui, o Senhor fala comigo. E eu falei, Senhor, eu não quero falar nada que não venha de Ti. Porque eu sei que se eu usar a palavra do Senhor, eu sei que se eu usar isso aqui para dar indiretas, eu vou ser cobrada. E eu não sou boba. Eu sei como o Senhor cobra. E eu quero continuar sendo cuidada por Ele. Mesmo em meio às minhas limitações, mesmo em meio às minhas dificuldades, mesmo em meio à minha pequenez, eu quero continuar sendo cuidada por Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ler essa palavra, que vocês possam meditar. Se ficou alguma dúvida,
se ficou alguma palavra que vocês não entenderam, o Espírito Santo mesmo é aquele que vai explicar. O Espírito Santo é aquele que põe tudo no lugar da maneira mais bonita possível, porque o Espírito Santo fala conosco da maneira que nós entendemos. Ele é claro, ele é objetivo, porque Deus é amor. Deus cuida de nós. Então se permitam ser cuidados, se permitam ser moldados. Deixe o Senhor trabalhar em vossas vidas. Meus irmãos, terça-feira teremos nosso culto de ensino. Quinta-feira teremos culto também. O pastor ele vai fazer algumas falas no nosso grupo depois. E domingo é a nossa confraternização. Vai começar às 18? Às 18 horas. Aqueles que vão participar estejam aqui. E vai ser tudo para a honra e para a glória do Senhor. Eu creio. O pastor vai falar. A Santa Ceia, o pastor vai falar com vocês no grupo, tá bom? Ele queria fazer em um outro momento, mas aí ele foi verificando a disponibilidade de alguns irmãos. E a intenção do pastor é que a ceia aconteça com todos os irmãos presentes. Então ele falou, vou ver o melhor dia, o melhor horário, para que todos estejam. E ele também, porque para mim, Santa Ceia, né, para mim é importante que o pastor esteja na igreja. Provavelmente o pastor dos pastores está, Jesus está presente. E se não houvesse outras datas disponíveis, eu creio que ele teria instruído vocês, cada um de nós, a celebrar a ceia. Mas ele falou, é a última ceia do ano. Eu quero celebrar a ceia. Eu quero estar com todos os irmãos. Eu quero terminar este ano em comunhão, que é o mais importante. Então, glórias a Deus pela vida do nosso pastor, pelo direcionamento que o Senhor tem dado a ele. E eu já agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Como o pastor Regis costuma dizer, né? Boa foi essa palavra. Amém. Que nós possamos ser como Arão, como Josué, né? E ajudarmos nossos pastores e trabalharmos na obra de Deus, né? Quando nós entendemos que somos uma unidade, né? Que estamos juntos em um prol maior, que é fazer a obra de Cristo, as coisas mudam, não é mesmo? Gostaria de fazer a oração final e dar as bênçãos apostólicas. Nós podemos nos colocar de pé. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais um dia em Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai querido, por estar presente neste culto, por falar conosco, Pai querido, Pai amado. Senhor, toma a vida do nosso pastor, Pai, que tenho certeza, Pai querido, Pai amado, que está com o coração contrito neste momento, por saber, Senhor Jesus, que nesse horário estava acontecendo o culto, ele não pôde estar presente, Senhor. Toma seu filho em Tuas mãos, Pai querido, Pai amado, abençoa a vida dele, Pai. Senhor, eu também te peço, Senhor Jesus, por cada um que está aqui presente, Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelas vidas que estão aqui nessa noite. Pai, nos despeça em paz, Senhor Jesus, embaixo de Suas asas, Senhor, que nós possamos retornar para os nossos lares, Pai querido, Pai amado, acompanhados de Ti, Senhor, embaixo de Sua santa paz, Pai querido, Pai amado, que nós possamos chegar em nossos lares em paz, Senhor Jesus, e nos dê, Pai querido, uma semana abençoada, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Estendam vossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém. Está encerrado.